Agora, puxando ainda mais para jogos acrescentados, quer falar um pouquinho da Maloca Games, de onde veio, o que vocês produzem, o que tem? Claro. Bom, a Maloca Games ela nasce de uma dor que é uma dor comum, que é falta de representatividade dentro dos universos de jogos. A gente somos 4 pessoas pretas, periféricas, que gostam de jogar, entraram nesse universo, percebemos que não tinha. Carol, Sanderson, Lucas e quem nos fala, Renan. Hoje a gente tem mais pessoas com a Maloca como parceiros, né? Mas esses são sócios fundadores. Em 2020 a gente teve a Gen Online, meio pandemia, né? E tivemos vários painéis falando sobre isso que a gente está fazendo agora. E nesse momento a gente também percebeu que dentro do universo de jogos de RPG a gente não tinha nem nome para os jogos que a gente criava. Então a gente percebeu que a gente precisava dar uma nomenclatura, porque dentro do universo de jogos de tabuleiro, eu não posso falar que o jogo fala de África se chama Eurogame, é um crime, né? Então eu preciso definitivamente dizer que ele não é um Eurogame. Daí nasceram os Afrogames. E aí a diferença é, Eurogame vai falar sobre mecânica, sobre como você joga o jogo. O Afrogame não fala só sobre a mecânica, mas ele fala um pouco mais sobre o direcionamento geral do jogo, né? Então é um jogo, sim, ele pode ser abstrato, pode ser gerenciamento de recursos, pode ser um party game e ele pode ser um Afrogame, né? Então quando alguém fala, como é que a gente procura jogos que falam de pessoas pretas, que trazem basicamente representação de pessoas marginalizadas? Afrogames. Bom, a gente saiu agora numa matéria no Dice Breaker. Obrigado. E lá a gente estava falando justamente sobre Maloca e falando sobre Afrogames, porque esse é um termo que a gente precisa popularizar. Porque quando a gente fala de chegar num universo desse e procurar jogos que tenha diversidade, a gente nem sabe por onde começar. Então a gente está começando a dizer, olha, procura Afrogames, porque os Afrogames você vai encontrar jogos falando sobre cultura negra, cultura LGBTQIA+, culturas, diversidade de corpos, pessoas. Isso é importante, porque quando a gente sabe aonde procurar, definitivamente a gente fica um pouco mais confortável. E assim, a gente sabe que, pensando mercadologicamente, a diversidade é enorme e assim, quando eu falo de alcançar pessoas, se eu tenho um único termo, cara, é muito mais interessante. E a Maloca, nesse evento na verdade, em 2020, a gente, enquanto organização preta também, falamos, vamos criar esse termo: representatividade, protagonismo e afrocentrismo. São os pilares de um Afrogames. Se você tem basicamente um jogo assim, possivelmente você tem um Afrogame. Isso é maneiro. Pessoas brancas podem fazer? Podem fazer um Afrogame. Mas existe uma diferença muito clara entre alguns aspectos. Você não vai conseguir trazer toda aquela perspectiva que nós, pessoas periféricas e pretas, vão trazer. Isso não quer dizer que o jogo não vai ser bom, mas você tem que entender que não vai ser o mesmo jogo. E quem tem que entender também é o público. Porque quando a gente começa a debater e falar, cara, por que eu vou escolher comprar um jogo de uma pessoa periférica, de uma pessoa negra, que fala dela mesma, é porque quando você começa naquela obra, quando você começa a jogar aquele jogo, se você realmente também é um par dele, você começa a ver os easter eggs. Você vai falar, cara, isso aqui faz sentido, nossa, isso aqui parece que sou eu. E nesse pequeno detalhe, faz duas coisas. A primeira é que você vê aquela pessoa como teu pai, você pode se ver naquele lugar de fato. E a segunda é, você percebe que as pessoas fazem coisas para você. E é uma coisa nova, porque quando a gente fala sobre heróis, quando a gente fala sobre vilões, onde é o lugar que a gente se encaixa? Cara, você sabia que X-Men é sobre minorias? Lógico. Descobriram esse ano, gente. Vocês sabiam? Isso é uma forma da gente parar para pensar que a necessidade de existirmos, né? E ela nasceu depois desse turbilhão de ideias, dessa fomentação, e a gente falou, cara, vamos começar a criar, porque não existia até então uma empresa voltada a fazer jogos com temáticas assim. E nós somos hoje, infelizmente, mas ainda bem que começamos esse papel, a pioneira em trazer jogos do universo de card game totalmente afrocentrados, né? Os Afrogames. E a gente entrou com o RPG, e assim, o Lucas, que tem muito mais conhecimento, né? Tinha já RPG, e eu comecei a navegar nesse universo, e tem uma diferença pequena entre o conceito da comunidade. Assim. Eu consigo perceber que dentro do RPG, como o sistema todo do universo foi forjado a partir de financiamento coletivo, hoje é muito mais comum, você engaja muito mais a comunidade, e ela está muito mais próxima do produto final, tá ligado? Tipo assim, quando você pega um RPG que tu financiou,
você produziu aquilo, você sabe, você fez parte dessa parada. Tá? Nada disso é possível sem você de fato. Quando eu lanço RPG por conta, tudo bem, é claro que é para você, mas assim, eu não preciso de tanta ajuda. Mas a construção entre nós é muito importante. No board game, o financiamento coletivo é um pouco menos. Ele acontece, mas, cara, é impressionante como o RPG ele consegue fomentar isso. E a gente tem um pouco de dificuldade quando a gente pensa em representatividade nesse viés também. Como a gente tem um público que não está se conhecendo, a gente também sente dificuldade de colocar jogos em financiamento coletivo. Então, eu acho que a Maloc está tentando agora criar uma comunidade que apoia os financiamentos coletivos no board game, que olha para os jogos e acha que aquilo é interessante e pode ser um jogo atrativo, e que ela se sinta representada, né? Acho que esse é o ponto, né? Nos dois ambientes. E agora acabou de lançar em 0, né? Vamos lançar, a gente fez o lançamento, né? Foi um sucesso para nós, foi um sucesso, que bater meta é sucesso, fala sério. Pô, a gente está com ele, inclusive a gente tem algumas unidades aí, a gente está expondo, né, gente? Então, dá para ir lá dar uma olhada no sistema, tem dado personalizado, a gente conseguiu alcançar algumas coisas maneiras. É o primeiro financiamento, definitivamente é um validador de que a gente está no caminho e tem surpresinha hoje, eu não vou falar não.